Essa é a segunda parte da aula 27, pessoal, a última aula do curso extensivo. Vamos falar sobre poluição, emissões de gases, protocolo de Kyoto. Essa primeira parte está nos mostrando o seguinte. A poluição ela é dividida em duas categorias. Poluentes primários, poluentes secundários. E esses poluentes na atmosfera, eles podem ter fontes móveis ou estacionárias, como a gente pode ver na imagem. Os poluentes primários são, por exemplo, o CO2, o SO2, os óxidos nitrosos, o monóxido de carbono, e eles, em reação com a umidade e a atmosfera, e muitas vezes uns com os outros, eles vão gerar outros componentes. Então, o poluente primário, o SO2, pode se transformar em secundário, em combinação com a umidade do ar, no ácido sulfúrico. O efeito estufa, ele é natural, se a gente considerar a existência de gases estufa na atmosfera, que fazem com que a temperatura média do nosso planeta fique em torno de 15 graus Celsius, né? Quando, na verdade, se não houvesse gases estufa, ou seja, gases que retêm calor atmosférico, a temperatura média do nosso planeta seria de menos 16. A questão é, a partir da segunda Revolução Industrial, mas também ainda da primeira, lá por 1850, 1860, nós ainda vamos ter, nós vamos ter uma queima exagerada de combustíveis fósseis, o carvão, por exemplo, logo depois vem petróleo e gás. E esse carvão queimado vai jogar uma grande quantidade de CO2, de monóxido de carbono e outros gases de estufa, óxidos nitrosos, metano, etc., na nossa atmosfera. E haverá uma retenção maior de calor pela presença maior de gases estufa. Okay? O vapor d'água também é um gás estufa, porque a água tem calor específico elevado, né? E se ela tem um calor específico elevado, ela retém muito calor. Por consequência, isso vai ajudar a manter o calor atmosférico. Entretanto, quando a gente fala em gases estufa, nós estamos falando principalmente dos gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis, por queima de carbono, né? Aí queima de florestas, inclusive, não só a industrialização e os transportes. É importante citar também que o ozônio, o O3, quando está na troposfera, ou seja, a camada das ações e reações climáticas, dos ventos, né, das nuvens, etc., a primeira camada atmosférica, quando ele está presente não na estratosfera, que é o seu lugar como filtro de raios ultravioleta, ele vai servir como um concentrador de calor também, porque o ozônio na troposfera é considerado um gás estufa. Aqui nós estamos vendo aquilo que eu chamo de rock and roll, né? Radiação de onda curta, que é a radiação proveniente das estrelas, a radiação do Sol, por exemplo, e Roll, que é a radiação de onda longa, que é a radiação liberada pelo planeta Terra. O planeta Terra, como já digo, é um planeta, não uma estrela, por consequência ele não emite luz, mas ele pode irradiar, ou seja, ele aquece e libera calor, né? Então, vamos lá, a radiação de onda curta ela chega no planeta em diversas formas, raio-x, ultravioleta, gama, sensível, visível, seja o que for, e essa radiação é convertida, depois de ser absorvida pelo nosso planeta, em radiação de onda longa, ou seja, né, é a radiação que a Terra liberará. Esse calor liberado pela Terra, essa transformação da onda curta em longa, que vai gerar basicamente calor, 70% dela chega ao nosso planeta, 30% é refletido de volta ou pela superfície terrestre, por superfícies de albedo elevado, ou seja, grande capacidade de reflexão, ou pelo topo das nuvens, que é branco e tem um albedo elevado também. Então, em torno de 30% dessa radiação é retornada para o Sol, para o espaço, perdão. Os outros 70% que vão circular aqui no nosso planeta, caso haja uma participação maior, né, de gases de estufa na atmosfera, liberado por queima de combustíveis fósseis e queimadas, principalmente, nós vamos ter o quê? Um aumento do calor, um aumento da umidade, um aumento das nuvens e não só a retenção de gases de estufa, mas também o aumento da umidade do ar e o aumento da quantidade de nuvens que não vai deixar esse calor sensível, né, esse calor latente, esse calor que está no nosso planeta ser liberado direto para o espaço. Parte dele fica retida entre nuvens e solo, e isso faz com que gire um bolsão maior de calor e gases estufa, inclusive a umidade do ar
na nossa atmosfera, ok? Então, por consequência, isso vai gerar um aumento da temperatura global. Posteriormente, essa radiação vai sendo liberada para o espaço. Aqui nós temos os principais gases estufa gerados pelo homem, né? Então, o homem emite não só o CO2, pessoal, que é 70% da quantidade total de gases estufa presente na nossa atmosfera, mas nós temos outros gases que são em bem menor quantidade, mas são extremamente potentes na sua capacidade de reter calor, ou seja, uma esponja de calor. O metano, por exemplo. O metano, o famoso CH4, ele tem 23 vezes mais capacidade de retenção do CO2 na atmosfera do que o próprio CO2. Então, tu imagina, um metano corresponde a 23 CO2, né, moléculas. Então, nesse caso, é importante a gente estar atento que ele, por ser um gás estufa extremamente potente, a liberação dele na atmosfera, nas explorações de plataforma de gás, né, mas principalmente na situação dos degelos do permafrost, né, do degelo ártico, que tem uma série de carbono, né, uma grande quantidade de carbono, de vegetação putrefata pretérita, antiga, que está soterrada há dezenas de milhares de anos, isso tudo, com o aumento da temperatura e o degelo, está soltando esse metano para a atmosfera. Então nós temos lagos no norte, no hemisfério norte, que estão liberando uns bolsões de metano fenomenais, e isso é uma grande preocupação para uma mudança abrupta e catastrófica no nosso clima. Há essa possibilidade? Sim, mas por enquanto ele está escapando de forma paulatina. Não é? Vamos torcer que continue assim ou que pare, que eu duvido muito. Ok, os óxidos nitrosos, os NOx, né, também têm uma participação importante como gás estufa. Lembre-se que a intensificação do efeito estufa é o que é danoso, o que é antrópico, ou seja, o efeito estufa intensificado, o efeito estufa antrópico é o que nos preocupa. O efeito estufa natural não é problema. Para o Enem, quero falar de novo do O3, ou seja, do ozônio, que ele se torna na troposfera um gás estufa. Ele é produzido industrialmente, tá, pessoal? Em algumas indústrias se produz ozônio e o escape dele para a nossa atmosfera é prejudicial. O Enem já usou isso em questão no passado. Vamos adiante, então agora vamos falar de aquecimento global. O efeito estufa é natural. O efeito estufa intensificado é o efeito estufa produzido pelo homem. Qual o efeito do efeito estufa intensificado? Uma coisa chamada aquecimento global. E o aquecimento global, o que é? É o aumento anômalo da temperatura do nosso planeta. Ou seja, estamos escapando da média normal de temperatura. Estamos indo além disso, que é o que eu falei ainda há pouco, sobre o aumento de 0,8 a 1 grau desde 1850 na temperatura média do planeta, e no final do século passado, principalmente depois da Segunda Guerra, né, na segunda metade, se tem uma observação em torno de 0,6 a 0,7 graus de aumento na temperatura do planeta, em média, no século XX. Okay? Perspectivas para 2100 são muito ruins. Né? Se o protocolo novo que está sendo elaborado agora na Conferência de Paris, em dezembro deste ano de 2015, substituir o protocolo de Kyoto com sucesso, espera-se chegar a um aumento de temperatura em torno de 2 graus, que seria palatável, aceitável. O aumento do nível do mar e outros problemas mais seria contornável perto da catástrofe, que seria um aumento próximo de 5 a 7 graus, que é uma perspectiva muito realista que existe. Okay? Considerando que o ser humano não é muito ligado em acordos de longo prazo, provavelmente nós teremos problemas. Tá? Mas vamos torcer para que alguma coisa aconteça na COP21 em Paris, em dezembro. Ok, já falamos do efeito estufa, que é natural, efeito estufa intensificado, que é o aquecimento, que gera o aquecimento global, que é produzido pelo homem, e esse aquecimento global gera o que? As mudanças climáticas. As mudanças climáticas são as reações climáticas diferentes do normal, ou seja, quando eu falo de clima, eu não falo de tempo. Eu não estou falando da chuva de hoje, eu estou falando de alguma média dos últimos 30, 35 anos das condições atmosféricas de algum determinado espaço na superfície do planeta que estão mudando. Por exemplo, um lugar onde tinha muita seca, agora começa a chover. Um lugar onde tinha muita chuva, agora passa a ficar seco. Um lugar onde tinha gelo, há derretimento, e assim vai. Isso tudo é resultado de mudanças climáticas, intensificação de furacões, maior quantidade de tornados, etc, etc, etc. É o resultado
final do aquecimento global é a mudança climática. Vamos observar por que e como o ser humano chegou à conclusão de que todo esse aquecimento está acontecendo. Bom, vamos lá. Existem análises de núcleos de gelo. O que é isso? Eu pego e faço uma perfuração com um equipamento, e retiro núcleos de gelo, ou seja, tubos de gelo de 1 metro de espessura cada um. Alguns foram escavados a centenas de metros de profundidade, o que nos dá o quê? Uma quantidade de gases retidos nas bolhas de ar desse gelo, e eu vou usar um equipamento chamado espectrômetro de massa, ou seja, eu faço análise de toda a química atmosférica, gelo, água, tudo que está retido dentro daquele gelo. Ou seja, são provas do passado de como o ar estava constituído, inclusive partículas sólidas que ali residem. A cada milímetro a gente vai ter um determinado tempo geológico que está ali registrado em gelo. E à medida que eu vou avaliando, por exemplo, o que acontecia há 800, 900 mil anos atrás, e percebo que havia nesses últimos 800, 900 mil anos ao longo do tempo, até 1850, uma média constante de partículas por milhão de gases do tipo estufa, eu percebo que alguma coisa está errada. Por exemplo, 280 partes por milhão por 800 mil anos, e de repente nos últimos 160 anos eu vejo que nós temos 400 partes por milhão de CO2. Então aumentou 50% aproximadamente a quantidade de CO2 na atmosfera. E coincidentemente foi na época em que começamos a queimar muito carvão, foi na época em que queimamos também posteriormente muito petróleo, muita devastação de vegetação, e o primeiro gráfico vai me mostrar isso, com base em estudos realizados na Antártica, que é uma zona climática relativamente estável, mas a circulação atmosférica contamina todas as regiões do planeta. E hoje já sabemos que há degelo não só brutal no Ártico, com o aumento de temperatura lá, inclusive ali no Alasca, em torno de 5 graus, e na Antártica já está havendo um degelo importante nas bordas daquele continente gelado. A concentração de CO2 cresceu muito, A gente percebe que os gráficos estão dando um pulo, o primeiro e o segundo, concentração de CO2 na atmosfera. O zero seria o momento atual, thousands of years before present, ou seja, milhares de anos antes do momento atual. Até o zero na linha final, e percebam que o gráfico dispara, vai lá para cima. Estava em 360, mas em 2014 já passamos das 400 partes por milhão, se bem me lembro foi em 2014, ou 15. Variações da temperatura da superfície da Terra, terceiro gráfico ali, nos últimos 140 anos, isso é global. Percebam que, em relação à média, até estava mais friozinho, 0,4 graus Celsius, mas subiu em torno de 0,75, 0,8 graus nos últimos 140 anos, segundo essa avaliação aqui, que é dos anos 90, ou final dos anos 90, início do século 21, e está ali, 2000. E nós vemos que a temperatura média do planeta se elevou em 0,8 graus. Ok? Então, quinto gráfico, aquele primeiro da parte inferior esquerda, nós temos o quê? Anomalia de temperatura, ou seja, o quanto a temperatura escapa da média. A média é uma linha reta. Se está subindo e descendo e de repente dá uma disparada para cima, porque alguma coisa está errada. Temperatura global projetada. Isso aqui, pessoal, pega a abordagem de 1850 até 2100. Isso aqui foi feito no final do século XX, 1999, provavelmente. Então, ali diz, em 1999 nós temos já um aumento de temperatura, uma temperatura média do planeta, passando dos 15 graus, um determinado valor. A gente sabe que agora o mês de julho de 2015 foi o mês mais quente da história registrada do homem na superfície da Terra. 16,61 graus é muito quente. Está certo que a gente está com o El Niño, que gera um aumento da temperatura média, mas de qualquer forma é muita coisa. E aí nós estamos vendo recordes sobre recordes desde os anos 90, de aumento de temperatura. Então, praticamente todos os anos tem sido, esse ano foi o mais alto da história, o outro foi também, e o seguinte será também? Às vezes não, mas a maioria tem sido. E o IPCC, que é o grupo da ONU responsável pelo estudo das mudanças climáticas, eles estão avaliando que
A temperatura, na melhor das hipóteses, vai estar em torno de uns 17 graus em 2100. Mentira, já está próximo disso agora, em alguns momentos, né? 16 graus e pouco. Então estamos numa situação bem delicada. Mas vamos supor que se mantenha próximo disso, 16 graus e meio, a média. Vamos descontar esse El Niño, o calor excedente, né? Mas se tem a perspectiva de um aumento para uma temperatura média de 20 graus, aí sim, aí meu amigo, vai ser complicado. Groenlândia já está derretendo severamente, os picos alpinos estão derretendo, o Ártico está derretendo monstruosamente. A partir de 2025 existe uma perspectiva de que não haja mais gelo sólido no verão ártico, né? Ou seja, aquela calota que é o oceano congelado, ela virará água. Não aumenta o nível dos mares derretendo a calota polar ártica, porque ela já está sobre o mar. Agora, se a Antártica ou Groenlândia derreterem, meus amigos, aí a coisa vai ser bem complicada e a gente vai ver no próximo slide. Tá aí. No panic, please. Não entre em pânico. Mas se por acaso a Groenlândia derreter, a elevação do nível do mar vai ser em torno de uns 6 metros, né? 6 a 7. Se os picos alpinos todos derreterem, vai dar uns 2, 3. E mais, se a Antártica derreter inteira, vai subir mais uns 60. Ou seja, a altura, ou melhor, o nível do mar vai subir modestos 70 metros. Tá bom ou quer mais? A questão é, isso pode demorar centenas de anos, mas a gente tem receios de que as mudanças climáticas sejam mais repentinas do que se supõe. Por exemplo, na Groenlândia a gente está tendo geleiras que estão derretendo e essa água está entrando em sumidouros dentro da própria geleira e está inundando, irrigando a base dessas geleiras, que podem se deslocar com muito maior velocidade, estão se deslocando com muito maior velocidade, a quilômetros por hora por ano, na verdade, né, a quilômetros por ano, em direção ao mar. E isso vai gerar aumento do nível do mar. Por quê? Porque essa geleira, ela não é mar congelado que nem é o Polo Norte. Ela está sobre o continente, está sobre rocha. É que nem tu jogar um cubo de gelo dentro de um copo que não tem nada a não ser água. E o copo já está cheio, vai transbordar. E é esse o grande problema. Gelo alpino, Groenlândia e Antártica são coisas para se ficar de olho. Além da pobre e infeliz do Ártico, né? Ok, vamos falar um pouquinho da camada de ozônio. Camada de ozônio, todo mundo sabe que nos protege dos raios ultravioletas e sem ela a vida na Terra, como conhecemos, seria alterada bruscamente, ou até extinto, quem sabe, com o passar do tempo, em boa parte. Então, o CFC, o clorofluorcarbono, foi considerado o maior destrutor da camada de ozônio. De fato é. O cloro ele reage com o ozônio quando chega na atmosfera. Uma borrifadinha de desodorante, por exemplo, com CFC, que se usava muito antigamente, graças a Deus, desde 1989, o Protocolo de Montreal, assinado por 150 países, inclusive o Brasil, passou a valer, ele surge em 87 e vale a partir de 89. Então, 150 países pararam de usar o CFC, né, protocolarmente. E alguns outros não estão usando, né? Ou existem alguns processos industriais, poucos comparativamente ao passado, que usam ainda CFC. Ar-condicionado, fabricação de alguns plásticos, seja o que for. Mas, em suma, uma molécula de CFC, quando borrifada na atmosfera, ela demora 8 anos para chegar na estratosfera. Sim, demora 8 anos. Quando chega, o estrago é tão grande, né, porque uma molécula do CFC consegue destruir até 100 mil moléculas de ozônio. Isso é criticamente absurdo, a ponto de nós nos preocuparmos com o chamado buraco na camada de ozônio, que reside principalmente no hemisfério sul. Por que no hemisfério sul? Porque nós temos a Antártica, que serve como sumidor para todo o ar que está no hemisfério sul, poluído, carregado de CFC e outras coisas mais, incluindo o bromo, que é parte da mistura do combustível de avião. Esses gases que destroem o ozônio, eles vão fazendo com que o O3 se parta e ele fique congelado praticamente na atmosfera durante os períodos frios. Quando chega na primavera sobre o hemisfério sul, sobre a calota polar, e inclusive acaba invadindo o Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, né, nós vamos ficar com um buraco de camada de ozônio. Por quê? Porque quando chega a primavera, o ar congelado, a umidade congelada, né, os topos das nuvens que atingem a estratosfera, etc., e que acabam se contaminando com um pouco do CFC,
Quando esse CFC todo é liberado na atmosfera, na primavera, ele acaba rompendo bruscamente o O3 e fazendo com que essa camada de ozônio, que protege principalmente o hemisfério sul, vá criar um buraco. E esse buraco está se reduzindo, ele está diminuindo. Por quê? Porque esse CFC que está na atmosfera, ele está diminuindo em função da quase total cessação de emissões. Mas existem outros gases que não são bons em absoluto para a camada de ozônio. Mas vamos adiante. Não é? Quais são as maiores reduções? Justamente os maiores poluidores. China, Estados Unidos, Japão e Rússia são países que, quando pararam de usar o CFC em 89, geram um grande alívio nessa camada. Ok? Vamos lá, vamos falar de Protocolo de Kyoto rapidamente. 1992, Rio 92, né? Conferência climática, e é decidido que se deveria fazer uma redução dos gases estufa. E chega-se à conclusão, com o Protocolo de Kyoto, né, de que essa redução deveria ser em torno de 5,1% do total de emissões do planeta, com base nos dados de 1990. Ou seja, quanto é que se emite em 1990? Tantos milhões de toneladas, sei lá, de gases estufa. Ok, de carbono jogado no ar também. Ok, então, desculpa aí pessoal, um bocejinho. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos reduzir 5,1% desse montante. E a partir de quando? A partir de 2008 e até 2012. Vamos ver o que vai dar. Piada, né, pessoal? Piada. Os países industrializados, a maioria não assinou. Os Estados Unidos assinou o Protocolo de Kyoto inicialmente, mas não ratificou, ou seja, não confirmou a sua presença. Né? O Canadá saiu no ano passado, ou retrasado, né? Porque senão ia ter que fazer severas multas às empresas, e o próprio país também sofreria sanções no segundo decreto, né? O protocolo, e acabou desistindo. A Austrália entrou tardiamente, mas entrou, né? Mas também questiona. Então o Protocolo de Kyoto acaba sendo uma bobagem, né? E algumas coisas são importantes saber. Esse protocolo, que em 2012 deveria expirar, foi estendido para 2020. Ou seja, bobagem por bobagem, vamos tentar continuar com esse tratado não cumprido, não, né, acertado definitivamente, né, pelos países, no sentido de, eu vou fazer a minha parte, e vamos ver se a gente consegue reduzir um pouco, né, os gases de estufa. Mas ele só atinge os países do anexo 1. O que são os países do anexo 1? Os países do anexo 1 são aqueles países desenvolvidos que historicamente emitiram gases de estufa. Só eles têm obrigação, segundo o Protocolo de Kyoto, de fazer reduções. Tá? E aí, Brasil, por exemplo, não é um país industrializado antigo. Nós somos industrialização tardia, assim como China e vários outros. Então, tu imagina a China, que é desde 2007 o maior poluidor do mundo, fora do Protocolo de Kyoto, no sentido de ter obrigações de reduções de emissões. É um absurdo. Mas, então, os países desenvolvidos tinham obrigação de reduzir. E o que é o ML, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo? O MDL é o seguinte: se eu reduzir num projeto meu uma indústria nova que queima menos combustíveis, ou seja o que for, ou reduz emissões por mudança tecnológica, ou eu faço um reflorestamento, isso tudo vai capturar CO2 da atmosfera ou reduzir as emissões. Para cada tonelada que eu deixo de emitir, ou para cada tonelada que as minhas plantas, se eu fizer uma produção de árvores, por exemplo, uma silvicultura, né, para a produção de celulose, seja o que for, mas o plantio das árvores vai retirar CO2 da atmosfera, essa tonelagem de expectativas de redução de emissões vai corresponder cada tonelada a um crédito de carbono. E eu vendo isso na Bolsa de Valores. Sei lá, valores de 1, 2, 10, 15, 20, 40 dólares, depende de quanto está sendo ofertado e da minha necessidade de compra. Então, por exemplo, uma empresa norueguesa tem que reduzir as emissões, não conseguiu cumprir a sua meta de reduções, compra créditos de carbono na Bolsa de Valores. Quem são os países que podem emitir créditos de carbono? Países que não estão no anexo 1, ou seja, países em desenvolvimento, países que têm, né, pouca emissão ou não, mas que estão reduzindo emissões no seu planeta, no seu país, perdão. Como as emissões são computadas em nível planetário, não interessa se o cara está reduzindo emissões em Porto Alegre, ou em Nova York, ou em Oslo, na Suécia. Simplesmente a gente vai ter um crédito de carbono, que é uma redução de 1 tonelada de CO2 na atmosfera, e ponto. O que é CO2 equivalente? Quanto corresponde a 1 tonelada de CO2 em metano? Bem menos.
porque a gente sabe que o metano é mais potente como gás estufa. Né? Então, alguns quilos ou centenas de quilos, talvez, nem isso, alguns quilos de metano correspondem à mesma quantidade de calor que uma tonelada de CO2 retém na atmosfera. Então, projetos também reduzem outros gases estufa, também são interessantes, estão dentro do mecanismo de desenvolvimento limpo. Então, isso é uma tonelada de CO2 equivalente, quilos de metano que correspondem a essa tonelada. Okay? Esses títulos são vendidos, né, na Bolsa de Valores e são inspecionados, existe certificação de autenticidade, né, de comprovação de redução de emissões. De fato, é um mercado que funciona legal, tá? Estendido até 2020. Então, pessoal, é isso aí. Enem chegando, o extensivo terminado. Falta agora, naturalmente, principalmente, aquela bateria de correções de provas de URGS e de PUC, que nós vamos ter até o final do ano. Os alunos do extensivo já estão incluídos nesse curso, não há custo algum, não deixem de vir às aulas. Né? Lembre-se, geografia, é peso 1 na URGS, mas no Enem, dependendo da universidade, os pesos divergem, variam. Né? Então não se iludam, geografia é muito importante. Outra, URGS, enquanto ela existir, é média harmônica. Quem não cumpre bem uma boa média, vai ter a sua média puxada para baixo, seja por qual matéria for. História e geografia são bicho-papão? São, para muita gente. Então não tem essa, eu gosto, não gosto, tem que gostar de tudo, pessoal. O que é bom para nós, a gente gosta, entendeu? Esse é o esquema, esse é o sistema, tá bem? Maturidade, tranquilidade, vamos para a prova com a cabeça fria pro Enem, ok? No dia 26 nós começamos o curso de revisão URGS, correção de provas, aberto para os amigos de vocês, por favor convidem-nos, né? Há vagas, vocês sabem disso. Nós teremos turma então nos mesmos horários, segunda às 10 horas até meio-dia, 7h45 até 15 para as 9, para as 10 nas quartas-feiras, e nas terças-feiras 18h15, se houver um número mínimo de alunos, nós vamos abrir essa turma, tá? É a oferta. Satisfação tá com cada um de vocês. Vejo vocês na próxima semana antes do Enem para o pré-prova, que também está aberto a quem quiser assistir, né? Vai ter uma taxinha aí, mas tudo bem, é baratinho, vale a pena, pessoal. Um abraço, muito obrigado pela preferência pelo extensivo, cumprida a promessa, terminando antes do Enem 2 semanas, e é isso, gente. Valeu, sucesso!